Olá, o Lanlupe traz hoje o professor Juliano Minelli, que irá confeccionar e irá desenvolver conosco explicações sobre um jogo intitulado Jogo de Memória Matemática. Olá, Juliano, você poderia comentar um pouquinho sobre o jogo de memória matemática, focalizando os seus propósitos? Olá, Fabiana. O jogo de memória matemática ele é muito simples. Mesmo sendo simples, ele possui objetivos que são de fundamental importância, principalmente para o ensino em sala de aula. Só que esse jogo, na realidade, Fabiana, a gente pode trabalhar com a questão de desenvolvimento cognitivo, tanto em sala de aula quanto por questões psicopedagógicas. Então, o educador ele pode trabalhar na questão interventiva ou até mesmo avaliativa. Quais são os materiais necessários para a confecção desse jogo de memória matemática? Eu escolhi os materiais mais simples e de mais fácil acesso, visando a realidade das escolas. No caso, você pode utilizar ou papel cartão, papel cartonado, ou até mesmo esse bloco de folhas coloridas. Pode ser utilizado também tesoura ou a régua, no caso, para fazer o próprio recorte das fichas, canetinhas hidrocores e o lápis. Então, na realidade, os materiais eles são simples, é de fácil acesso e toda criança tem, e toda escola tem também, nos seus materiais gerais. Juliano, realmente são materiais de fácil acesso. Qualquer escola geralmente possui esses materiais. Você pode demonstrar então como que nós iremos confeccionar o jogo? Com certeza. O jogo ele é muito simples, além dos materiais de fácil acesso, ele é de fácil construção. Que no caso, primeiro, a faixa etária. A faixa etária para você trabalhar com esse jogo é a partir dos 7 anos. Por quê? O que torna esse jogo da memória matemática mais complexo ou mais difícil de ser utilizado é o cálculo que será empregado em cada ficha. Então, na realidade, o que nós temos que fazer? Quando você, pode ser a própria ficha colorida ou você pegar o papel cartão e etc. Aqui eu peguei a folha colorida. Então, o que você tem que fazer? Construir 15 fichas de dimensões 6 centímetros por 10 centímetros. Aí vocês vão entender o porquê 15 fichas, porque para tudo nesse jogo tem um determinado objetivo. Por que 15? Por que eu tenho que separar em 3 etapas? Como funcionam essas etapas? Tá? Então tudo isso eu vou explicar passo a passo para vocês utilizarem tanto em sala de aula, como trabalhar em questões psicopedagógicas. Então, primeiramente, nós vamos construir essas 15 fichas. Tá? Essas 15 fichas, elas são, como eu disse anteriormente, 6 centímetros por 10 e tem que ser 15 porque serão em 3 etapas, onde cada etapa deverão ser utilizadas 5 fichas, correto? Então, Fabiana, é muito simples também a construção. Então, observem que foi riscado com o lápis e aí depois passado por cima a caneta, para que a gente possa ter essa metragem especificada pelo professor Juliano. Isso, então aqui eu vou construir algumas fichas, Então, separei aqui, construí 10 por 6. No caso, nós vamos fazer novamente, como eu disse, 15 fichas para a confecção. E tem que ser essas 3 etapas porque cada etapa indica um grau de dificuldade. Já que eu estou falando sobre o jogo da memória, Fabiana, esse jogo da memória, por que trabalhar com ele? Porque na questão matemática nós trabalhamos o primeiro princípio de aprendizagem matemática, que é a memorização. No caso dos princípios de aprendizagem matemática, são focados 4. Primeiro, a memorização. Segundo, a aprendizagem algorítmica. O terceiro, a aprendizagem de conceito. E o quarto, a resolução de problemas. Então, com esse jogo, a gente consegue trabalhar desde o primeiro tipo ao último tipo de aprendizagem matemática de uma forma bem coerente e bem coesa. Tá? No caso desse desenvolvimento é muito simples. Agora, por que o jogo da memória, além dessa questão da memorização? Porque nós sabemos também que a matemática, por toda a sua construção, ela já é um pouquinho complexa, tá? Na questão da abstração. E a melhor forma de trabalhar com essa abstração é focando bastante os nossos tipos de memória. Nós, Fabiana, nós temos 2 tipos de memória. Ela pode ser memória consciente ou a memória inconsciente. A consciente é aquilo totalmente ligado aos fatos. É como se eu perguntasse para você, olha, você lembra do seu aniversário de 15 anos, Fabiana?
Sim. Você conseguiria contar um pouquinho para a gente, só para eu falar para todo mundo como é que funciona a memória? Conta um pouquinho. Bem, me lembro do dia, de como foi anterior à data, de todo aquele processo no qual a gente se prepara, pensando nos nossos convidados, pensando naquilo que a festa irá oferecer para eles. Agora, se eu te pergunto, você lembra o ambiente? Onde foi? O que você pode me dizer mais sobre o ambiente? Um lugar grande, um salão de festas, né? Grande, ornamentado, com flores, convidados. Então, olha só como é que funciona essa memória consciente. A Fabiana está lembrando com alguns detalhes esse aniversário de 15 anos. Por que eu perguntei a questão do ambiente para ela? Porque o ambiente está ligando uma questão da memória chamada de memória semântica. E ela me contou alguns fatos voltados para aquilo que aconteceu nesse aniversário de 15 anos. Então ali ela está usando a memória episódica. Então essas duas memórias fazem com que essa memória torne-se consciente e mais segura. Por quê? Ela levou algo que mexeu com ela, sai do trivial e leva-se para a memória de longa duração. Então o intuito maior de tudo na matemática é nós levarmos para essa memória de longa duração, assim como a Fabiana fez com o aniversário de 15 anos. Certo, Fabiana? Ok. Então a questão de nós trabalharmos com a memória é você fazer com que tudo nessa matemática possa ser desenvolvido e levada para a memória de longa duração. No entanto, eu fiz aqui, ó, vamos construir a primeira etapa. A primeira etapa do jogo, ela é formada por 5 cartas. Então não vamos esquecer, porque nós temos 3 etapas. Primeira etapa, somente números de forma aleatória. Evite deixar números consecutivos, tá? Então a questão é você tentar dificultar um pouquinho, porque quando você coloca números aleatórios, não vamos esquecer, o que torna o jogo mais simples ou mais complexo é o grau de dificuldade de cada carta, tá certo? Então essa primeira etapa ela é formada por 5 cartas, onde você deve escrever números, no caso, números aleatórios. Se você estiver trabalhando com crianças com a faixa etária de 7 anos, não passe de 20, tá? Porque ela pode gerar uma determinada confusão na hora de organizar. Porque a gente sabe muito bem que a criança ela conta quando ela representa. Então não quer dizer que ela está lá falando 1, 2, 3, 4, 5, 30, 20 que ela está contando. Ela simplesmente gravou, ela decorou aquilo ali e está somente recitando. Então nós temos que ter a noção de que essa criança, para que ela possa passar na primeira etapa, ela tem que saber representar, saber contar, certo, Fabiana? Ok. Juliano, após elaborar essas fichas ou nesse processo de elaboração das fichas, pode-se começar com qualquer operação matemática? Então aqui no caso tem uma sequência. Como são 3 etapas, a primeira etapa é apenas ordem numérica. A segunda etapa, operações de adição e subtração. E a terceira etapa, multiplicação e divisão. Por quê? Porque o intuito é nós trabalharmos com o segundo tipo, além do primeiro, como eu disse, nós temos os 4 tipos de aprendizagem matemática. Então, primeiro, a própria memorização. O segundo tipo, que é a aprendizagem algorítmica. O que são esses algorítmicos, né? Os algoritmos, no caso da matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão, o cálculo básico voltado para a aritmética. Nessa primeira etapa, então, nós vamos convidar os nossos alunos ou nós vamos estimulá-los a sua memória perceptual, é isso? Exatamente. Então, aqui eu estou colocando números aleatórios, tá? Outra observação, aqui eu estou fazendo com uma carta, tá? No caso, um papel rosa. Eu preciso fazer as 3 etapas com a mesma cor de papel? Não necessariamente. Só que a questão é, evite cores muito fortes, evite cores muito fracas, tá? Então, para a questão é o quê? O aluno ficar, porque aqui não é um jogo de cores, é um jogo apenas de números e operações matemáticas, tá? Então, a cor para nós, na realidade, acaba não importando tanto. Apesar, né, da questão de, vamos dizer assim, neurológica, o vermelho e o amarelo chamar muito mais atenção.
E também porque pelo fato de que se você usar em cada ficha ou em 2, 3 fichas cores diferenciadas, você pode fugir um pouco do foco, não sabendo se o aluno memorizou o número ou se ele memorizou também por um outro atributo. Exatamente. Que é o da cor, né? Exatamente. Então aqui nós estamos desprezando a condição, tá, o fator cor. Estamos ficando apenas com a questão numérica, as questões de ordem numérica e, no caso, aritmética. Então, Fabiana, depois que nós confeccionamos as fichas e colocamos os números, no caso, a primeira etapa de ordem aleatória, o que nós vamos fazer? O professor, tá, vamos falar assim, na questão, professor sendo o mediador, e depois, como que o aluno poderia jogar entre eles em sala de aula. Isso é importante. E aí, o que acontece? O professor, ele vai misturar as cartas, tá? E vai colocar na frente do aluno para que ele possa memorizar os números, certo? O professor, ele vai pedir uma única missão. No caso, ele pode pedir, coloque os números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Por que eu quero saber em ordem crescente ou decrescente? Primeiro, se eu disse que o aluno tem que saber representar, ele tem que saber a ordem correta do desenvolvimento numérico. Então, aqui eu estou trabalhando também com um processo mental, tá? Da correspondência, que ele tem que saber como que ele vai colocar esses números em ordem. Para isso vai ser colocado, né? No caso, são colocadas as 5 cartas na frente do aluno. Você espera um tempo estimado de 10 segundos, que é o tempo para 5 cartas, tá? 2 segundos para cada carta ser memorizada, como eu vou fazer com você. Então, a Fabiana vai jogar aqui com a gente. Vamos lá, então. Né? Então, Fabiana, eu quero que você memorize as cartas e depois eu vou virá-las. E você vai colocar, sem mostrar as cartas, em ordem crescente, esses números que eu tenho aqui colocados para você. Ok, Juliana, em ordem crescente, Isso. Né? Aí eu vou virar a carta, tá? Viro todas as cartas. E agora, coloque para mim as cartas viradas em ordem crescente. Juliano, então após aquele tempinho para que eu olhasse as fichas viradas, agora eu tenho que estar colocando as fichas em ordem crescente, é isso? Isso mesmo. Agora você vai colocar sem virar as cartas em ordem crescente e depois eu vou verificar se você obteve sucesso ou não. Se a minha memória está boa ou não. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá.